Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um Domingo Devocional. Para quem tá só no YouTube e não conhece a minha organização lá no Instagram, deixa eu te contar uma coisa. Todo domingo, a gente já tá indo pro terceiro ano, a gente tem o Domingo Devocional lá no Instagram. É bem na hora do almoço, no horário do meio-dia, aqui do Mato Grosso do Sul, 1 hora Rio, São Paulo e Nordeste. Onde a gente fala da palavra do Senhor. Eu desisti de fazer no Instagram, tá? Foi uma escolha minha. E eu vou fazer ele gravado para postar aqui no YouTube. Porque precisava, né, dar atenção pro Pedro e tudo mais. Então preferi parar de fazer ao vivo e começar a fazer gravado. E para postar aqui no YouTube, porque lá no Instagram aí vão ficar só o que já tem lá, tá bom? O Domingo Devocional deste ano de 2022 está sendo baseado nos devocionais dessa Bíblia, da Bíblia da Mulher que Ora, da Stormy O'Martin. Tanto faz essa versão, a versão antiga ou a versão nova, tá bom? E nós estamos usando os estudos semanais dessa Bíblia, que tem pelo nome Do Meu Coração para o Seu. São 52 mensagens que vão tocar o seu coração. Esse domingo é a semana 5 do nosso devocional. Você não precisa ter essa Bíblia. Você pode fazer com outra Bíblia. Inclusive, eu peguei aqui a minha do ano passado, a pastoral, para olhar os outros textos. E hoje é a semana de número 5. Se você tem essa Bíblia aqui, tá lá na página 1284, onde a gente vai falar assim: amar a Deus nas crises. Se você puder deixar a sua Bíblia aberta aí, Romanos 8, 28, a gente vai começar por ele, tá? Pega uma água, pega a sua Bíblia. E se você ainda não tem uma Bíblia, já começa a fazer o seu cofrinho, o seu envelopinho para juntar dinheiro para comprar uma para você, viu? Você merece. Amar a Deus nas crises. Como que funciona? A gente vai rezar, a gente vai invocar o Espírito Santo e depois vamos iniciar o nosso devocional. Faço a leitura do devocional da Bíblia e já vou fazendo as minhas considerações, ok? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo este mesmo Espírito, e gozemos da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Página 1284. Amar a Deus nas crises. Quando experimentamos tragédias ou perdas, não compreendemos como algo bom pode resultar de tais situações. Podemos imaginar se voltaremos a sentir a verdadeira felicidade. Embora Deus prometa fazer todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito, numa situação desastrosa, podemos nos perguntar como Deus pode produzir algo bom em meio a tudo aquilo. A verdade é que Ele pode, por pior que seja a situação. Como isso ocorre? Só Ele sabe. É importante, no entanto, observar algumas condições. Por favor, pegue sua Bíblia, abra no livro de Romanos, na carta que São Paulo escreve aos Romanos, capítulo 8, versículo 28. Eu vou ler a tradução pastoral, tá bom? Romanos 8, 28. Diz assim: sabemos que todas as coisas concorrem para o bem dos que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o projeto dele. É esse o propósito de Deus para você? É esse o projeto de Deus para você? Eu não sei pelo que você está passando, mas Deus sabe. E é só isso que importa. Como que Ele vai usar a situação que você está passando, a tristeza que você está sentindo, o seu coração apertadinho, só Ele sabe. Mas a gente precisa não olhar de imediato, não olhar aqui agora, a gente precisa olhar para o futuro. A gente precisa olhar para a nossa herança. Qual que é a minha herança, Vivi? A sua herança é o céu. A sua herança é a eternidade.
O único pecado que não é perdoado é a blasfêmia contra o Espírito Santo. O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? É um coração endurecido, é alguém que não quer se confessar. E use o tempo que você tem aqui na Terra, use bem usado. Se confesse os seus pecados, tente viver de bem com todo mundo. Gente, tô suando aqui. Viva bem com todo mundo. Perdoe, peça perdão. O propósito de Deus é que a gente viva em amor. Através do amor a gente alcança a plenitude. Olha aqui mais o que tem. Aí a gente vai ver a primeira condição, que é essa, amar a Deus. Em primeiro lugar, devemos amar a Deus. Se não amarmos ou se estivermos zangadas com Ele e por isso agirmos com ressentimento, essa promessa não será cumprida. Quantas vezes as coisas, a tribulação acontece conosco. Tô cuidando do Pedro, tá dormindo. E a gente briga com Deus. Eu já briguei muito com Deus. Esse ano briguei algumas vezes, inclusive. Senhor, eu sou uma serva fiel. Eu sou uma serva temente ao Senhor. Eu anuncio o teu reino. E o Senhor deixa isso acontecer na minha casa, no meu lar, no meu casamento. Deus está usando isso para um propósito maior, para um projeto maior e melhor. Qual é? Eu não sei, nem tenho a petulância de saber, porque Ele sabe de todas as coisas. Olha aqui, continuando a nossa leitura. A Bíblia não diz que todas as coisas operam juntas para o bem daqueles que negam a existência de Deus até sobrevir o desastre. E só então tais indivíduos correrem para Ele, exigindo que se conserte tudo o que está errado. Quando você vê no Novo Testamento, nos Evangelhos, a hora que João Batista está absolvendo as pessoas de todo pecado, convertei-vos e crede no Evangelho, e onde aparecem lá fariseus, mestres da lei, doutores da lei, tentando se arrepender dos seus pecados e pedindo para serem batizados, e João Batista fala para ele, raça de víboras, vocês estão correndo porque vocês estão sabendo que o Salvador está chegando, né? Então vocês estão, mas aí vocês vêm aqui, procuram o pecado, chega lá, vocês vão apontar o dedo para o Filho do Senhor. Leia aí, é no começo de Mateus, Marcos, Lucas, bem no começo de algum evangelho. Deus sabe o que se esconde em nosso coração. Não podemos ocultar nada dele. Ele faz as coisas contribuírem para o bem dos que o amam e sabe se nós o amamos de fato. Salmo 139. Deus sonda, Deus conhece, Deus sabe de tudo. Amar a Deus não significa que devemos orar apenas quando desejamos algo, como se Deus fosse um Papai Noel espiritual. Ele quer que peçamos de acordo com a vontade dele e não a nossa. Isso é obediência. Vive, eu rezo e não vem a minha bênção. Será que você não está rezando errado? Será que você não está rezando pedindo uma coisa que não é do céu? Que não vai trazer a salvação para sua casa? Deus não vai te dar. Deus não vai te dar uma coisa que não traga salvação para você, para sua casa, para o seu lar, para sua família. Ele quer que peçamos de acordo com a vontade dele, não a nossa. De fato, até nos diz que não temos certas bênçãos porque não pedimos por elas. Como é um estudo, abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 4, versículo 2. Eu de novo vou ler a pastoral, tá? Tiago. Capítulo 4, versículo 2. Diz assim, a tradução pastoral. Gente, tô rouca. É muito mais divertido a live, porque tem a interação de vocês, né? Mas depois a gente conversa nos comentários, fiquem tranquilos. Vocês cobiçam e não possuem, então matam. Vocês têm inveja e não conseguem nada, então lutam e fazem guerra. Vocês não recebem porque não pedem. Além de sublinhar, eu vou até passar um marca-texto. Vocês não recebem porque não pedem. Quando a gente estava lendo, em dezembro, a gente leu um livro muito bom sobre o Sagrado Coração de Jesus.
E aí falava que a comunhão na sexta-feira do Sagrado Coração de Jesus, mais a confissão reparadora, uma comunhão em acordo com o Sagrado Coração de Jesus, era como se fosse, eu entendi assim, como se fosse um chuveiro de bênçãos que você abria. Gente, os sacramentos, as indulgências, tudo está disponível. Você acessa isso, você vai lá abrir o registro para as bênçãos caírem sobre você. Qual a última vez que você rezou com o coração quebrantado, de joelho no chão, em que lágrimas rolaram dos seus olhos? Qual a última vez que você deixou o Senhor fazer morada em você, no seu coração? Em que você conseguiu esvaziar a sua mente para o Senhor habitar todo o seu ser, já que foi o Senhor que te fez. Em outras palavras, não podemos ignorar as suas leis e depois correr para Ele, exigindo que nos dê o que almejamos. Isso não é amar a Deus. Prepara a caneta aí, por favor. Eu gostaria que você anotasse isso. Como a gente está no YouTube, às vezes fica até mais fácil de você voltar e fazer suas anotações, mas prepara a tua caneta. Eu tô fazendo tudo de azul esse domingo devocional. Amar a Deus é um estilo de vida que independe das circunstâncias. Escreve aí. Amar a Deus é um estilo de vida que independe das circunstâncias. Como assim, Vivi, um estilo de vida? Olha minhas fotos há 5 anos atrás e olha minhas fotos hoje. Vê se tem alguma coisa diferente. Conversa com quem me conhece há 10 anos, que ainda convive comigo. Qual a diferença de antes e de hoje? Se você professou sua fé como Pedro professou, como Maria Madalena confessou, como Marta e Maria professaram a sua fé no Senhor e nada mudou na sua vida, tem alguma coisa errada aí. Tem algum pedaço teu que ainda não se converteu. E a gente também tem que aprender a rezar pedindo que a nossa conversão seja diária, porque a gente está inserido dentro do mundo, a gente está inserido no limbo, no pecado, e é difícil lutar contra canais de televisão que não oferecem conteúdo bom, filmes que passa o pessoal, tira as crianças da sala fazendo favor, porque vocês me põem na TV a coisa mais linda, fazendo cenas de sexo, mostrando nudez, e as crianças estão na sala assistindo, porque muitos pais não têm esse filtro. Eu fico enojada de estar passando aquilo na TV e ter uma criança de 3, 4, 5 anos na mesma sala. Ah, mas não tá vendo, tá olhando o tablet. É falta de respeito, sabe? Com aquele ser que tá se formando. Pensa aquela menina, o que ela não vai aceitar dentro do casamento. Pensa aquele menino, o que ele não vai fazer com a namorada quando se casar. Nossa, Viviane, mas você é muito dramática. Eu prefiro ser dramática e entregar um adulto correto para esse mundo do que ser uma mãe que o mundo cria seu filho e que depois o filho não é mais filho. Ah, você não é minha mãe. Vai embora aqui de casa. A casa é minha. Eu já vi isso acontecer dentro da minha família. Então, que tipo de filho você quer criar? Que tipo de filho você quer educar? Continuando aqui o nosso devocional. Depende sim de quanto conhecemos e quando realmente o conhecemos. Não podemos deixar de amá-lo. Amar a Deus significa confiar nele de todo o coração e andar com ele diariamente, sem levar em conta as dificuldades decorrentes. Significa saber que Deus está do nosso lado, mesmo quando não sentimos sua presença. Significa orar, guiada pelo Espírito Santo, e recusar-se a ceder ao medo e à dúvida. Não tenha medo, é uma das ordens mais recorrentes em toda a Sagrada Escritura. Não tenha medo. Segundo, a gente está falando dessas condições, né, para amar a Deus nas crises. A gente falou da primeira, que é que a gente deve amar a Deus, a gente deve demonstrar obediência, e agora a gente vai falar da segunda condição. Segundo, amar a Deus significa amar as pessoas.
orar por elas, pedir que Ele lhes mostre o que você pode fazer para ajudá-las em situações difíceis. Pega aí, por favor, a sua Bíblia, abra na primeira carta de São João, capítulo 4, versículos de 7 a 8. 1 João 4, 7 e 8. Diz assim, vou ler na pastoral também. Deus é amor. Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor vem de Deus, e todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Gente, Deus tomou a iniciativa primeiro de nos amar, de nos demonstrar afeto, porque você está guardando o seu amor para quê? Para quem? Como diz minha amiga, não sei se o pessoal aqui do YouTube já ouviu essa expressão, porque eu uso mais lá no Insta, né? Nas lives de devocional. Ai, tá avançado aqui minha Bíblia. Minha amiga diz assim, que nós devemos nos gastar, nos doar, que à noite você tem que estar igual um limão espremido, porque você lavou, passou, cozinhou, resolveu o conflito. Uau! Você tá exausta. É cansativo? É. Mas tudo que está à sua volta e tudo que depende de você está completamente alinhado. E qual é a nossa função aqui na Terra, se não essa? Alinhar a vida dos outros, ensinar o caminho reto para os outros. É pronunciar palavras de esperança, consolo e afirmação, mostrando-lhes que Deus as ama e não as abandonou. Nada nos ajuda mais a atravessar os problemas com sucesso que mostrar o amor de Deus às pessoas. Você mostra o amor de Deus. Como que eu mostro, Vivi, o amor de Deus pelas pessoas? Amando as pessoas, com seu tom de voz, com sua maneira de se vestir, com sua maneira de se comportar diante da tribulação, da adversidade, com a maneira com que você perdoa, com que você trata, né, as pessoas. Isso é demonstrar o amor de Deus. Seja você essa luz que Jesus disse ser, né? Eu sou a luz. Seja você também luz na vida dos outros. Lembre-se que, por mais que seu mundo se abale, Deus é inabalável. Portanto, não duvide de Deus quando estiver em meio a uma tormenta. Continue a mostrar o seu amor por Ele, louvando-o por Ele ser quem é e por tudo o que Ele faz. Agradeça antecipadamente pelo bem que Ele em breve extrairá da situação em que você está vivendo. Amém? Gente, essa primeira parte, como que você faz, Vi?